para começar, nós vamos tratar dos dois grandes problemas que nós enfrentamos na vida cristã. Quais são esses dois grandes problemas que nós não podemos resolver por nós mesmos? Temos aqui, então, o pecado e os pecados. Aí você fala, mas o que está acontecendo? Né? A gente sempre fala pecados, é toda a mesma coisa. Né? Eu estou com problema de pecado, eu tenho muitos pecados, mas a Bíblia trata separadamente. Alguns textos pode falar o pecado no sentido até de muitos pecados, mas tem hora que fala o pecado num sentido específico e os pecados em outro sentido. Como tratar, então, desses dois grandes problemas que ninguém pode resolver por si mesmo? Olha, é uma luta constante, né? Até aquela frase clássica, né? Você é um pecador lutando contra o pecado, né? Ou você é um pecador lutando para ser santo, ou você é um santo lutando contra o pecado? Entendeu? A pergunta é interessante, é para pensar. Você é um pecador lutando para ser santo, ou você é um santo lutando contra o pecado? Pode comentar aí se você quiser, né? Você pode falar assim, eu sou um pecador lutando para ser santo. Você fala, não, acho que eu sou um santo lutando contra o pecado. Acho que durante esse estudo você vai responder melhor essa pergunta, ok? Mas nós temos dois grandes problemas. Vamos tentar explicar esses dois grandes problemas? Então, o pecado, quando a Bíblia fala de o pecado no singular, em alguns textos, está falando da fonte do mal que está dentro de nós, da natureza pecaminosa que temos por herança. Então, na verdade, todos nós já nascemos com o pecado. Mas os pecados, a Bíblia fala pecados no plural, quase sempre se referindo às transgressões que cometemos frequentemente. Por exemplo, um bebezinho nasceu ali e tal, tá? Tem 2, 3 dias de vida, né? Tá vivo, né? Ele já tem corpo, alma e espírito. Ele cometeu transgressões? Cometeu pecados? Não, nesse aspecto ele é totalmente inocente. Por quê? Não cometeu pecados, não mentiu, não roubou, não xingou, não fez nada ainda, só está chorando, querendo, né, o leite materno, não é assim mesmo? Né? Então, esse bebezinho é inocente, mas olha, dentro dele é um pecadorzinho já que está lá dentro, que é o pecado. Ele já nasce com a natureza pecaminosa. Então, ele já nasceu em pecado, apesar de não ter cometido pecados. Está entendendo agora? Então, é muito importante entender esses dois conceitos bíblicos, até porque nós estamos falando aqui que então, o pecado é a natureza pecaminosa e os pecados são as ações pecaminosas, ou a Bíblia também chama de transgressões, que você quebra a lei de Deus. Um bebezinho de 2 dias, 3 dias, talvez um mês, não quebrou a lei de Deus ainda, não teve essa oportunidade, mas por causa do pecado, assim que tem oportunidade, ele começa a transgredir a lei, mesmo inconscientemente. Ele vai fazendo birra, ele vai fazendo chantagem, ele não sabe falar, mas ele já sente medo, ele pode ficar agressivo, ele pode ter sintomas já da natureza pecaminosa. E quando ele começa a falar, já começa a falar bobagem, começa a mentir, começa a acusar, começa a se defender. Olha só, uma criança de 2, 3 anos já está falando coisas até que tem que ser corrigida, porque ela começa então a manifestar as ações pecaminosas que são os pecados. Mas por que ela faz isso? Quem ensinou a criancinha a mentir? Quem ensinou a falar, não fui eu, foi meu irmãozinho? Alguém ensinou? Só que a mamãe fala assim, ó, quando você fizer a coisa errada, acusa o seu irmãozinho. É assim que a mamãe ensina? Quando você fizer a coisa errada, mente pra mim, tá? Fala que não foi você. Mamãe ensina a mentir? Não. Por que não precisa ensinar a mentir? Por que não precisa ensinar a se defender? Enfim, todas aquelas ações que você já conhece, como diz no livro de Provérbios, que a estultícia, quer dizer, a loucura, está ligado ao coração da criança. Essa loucura que a criança é doida, está falando que ela comete atos que são, você fala assim, por de onde veio isso aí? É uma loucura mesmo. Uma criancinha pequenininha já cometendo graves pecados, não pecados morais, mas fala assim, poxa, mas como ela pensou nisso? Ela foi tão criativa ao ponto de pensar no mal, né? De jogar isso aqui na cabeça do irmãozinho, de morder a mamãe, de puxar o cabelo do outro. Sabe por quê? Porque isso está ligado ao coração da criança. Quando fala ligado ao coração da criança, falando algo que está lá no original, está no DNA espiritual.
que a Bíblia então chama o que mesmo? O que é mesmo aí? Eu estava falando agora há pouco. Chama de pecados ou pecado? Né? Chama de pecado, natureza pecaminosa. Então, temos que tratar esses dois grandes problemas. Muitos dos conflitos que você está vivendo hoje estão ligados a esses dois grandes problemas. Quem sabe você tem hora que mistura os dois, quem sabe você fica frustrado porque, por causa do pecado, você comete pecados, e você que trata dos pecados, mas não trata do pecado, que é a natureza pecaminosa. Então, como que é? O pecado nada mais é do que a fabriquinha de pecados, né? Então, os pecados são então, as transgressões fabricadas pelo pecado. Mas só fazendo uma recapitulação aqui, que acho que era muito, muito legal, para a gente não se perder na nossa visão, como alcançar a vida plena. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida plena e com propósito. Essa vida plena só pode sofrer através de um relacionamento com Deus, o qual inicia-se com um novo nascimento. Então, o novo nascimento vai gerar um relacionamento com Deus, que vai chegar na vida plena, vida abundante, tá? Mas no novo nascimento acontece uma santificação instantânea, que nós já explicamos isso. Mas depois começa um outro aspecto de santificação, que é a santificação progressiva, que é a regeneração, que é o tratamento do caráter. E essa santificação progressiva, ela tem ela trata primeiro da libertação e também de uma reeducação, que é você aprender a viver no reino de Deus, onde você modifica a sua carne e você passa a renunciar à sua carne. A Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, então a graça salva, mas assim, ela também nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Quer dizer, ela progressivamente te leva numa reeducação. Olha só, essa reeducação no reino, tá? Então, para você chegar na vida plena, voltemos então aqui. Temos dois grandes problemas: o pecado e os pecados. Para quem está chegando agora, para quem começou agora a assistir, olha só, estamos tratando de dois grandes problemas que nós não conseguimos resolver por nós mesmos. Você, por mais que você tente, né? Aí eu fiz aquela pergunta inicial: você é um pecador lutando para ser santo ou você é um santo lutando contra o pecado? Você vai ter que responder isso ainda hoje, tá bom? Vamos fazer aqui uma comparação, né? É meio grotesca, né? A comparação, mas quem sabe ajuda você a dar um impacto, né? Ver essa super leitoa, essa porca, né? Deve ter uns 120 quilos. Olha só, ela gerou porquinhos, tá? Então, vamos imaginar que você tem uma grande porca chamada ego, né? Chamado eu. E essa natureza pecaminosa. O que essa natureza gera? Pecados, tá? Tiago, quando fala sobre isso, no capítulo 1, ele fala: olha, você não é tentado por Deus, né? Você é tentado quando a sua própria concupiscência, quer dizer, a sua natureza pecaminosa, ela produz em você um desejo, esse desejo dá luz ao pecado. Se você matar esse desejo na raiz, você não peca. Se você deixar ele fluir e concluir, você vai pecar, você vai transgredir. Estão entendendo, irmãos? Então, que bicho feio, né? Eu lembro quando eu era criança, nós tínhamos um folhetinho que era até meio chocante também, né? Era uma ilustração, era um livretinho, era todo desenhadinho assim, que fosse um gibi, chamava O Coração de Carlos. Aí eu mostrava o coraçãozinho dele cheio de bicho, cheio de coisa, sabe? Depois dava dando uns bichos, né? O Coração de Carlos. Não sei se alguém aqui é tão antigo quanto eu, que chegou esse livretinho, era evangelístico. Depois mostra que quando Jesus entra, ele espanta aquela bicharada, né? Tá? Então, um representava o orgulho, outro representava a malícia, o outro adultério, tal, bichinhos feios, sapo, sabe esses bichos assim, lagarta, o outro era não sei o quê, esses bichinhos meio nojentos, tá? Ou então alguns ferozes, né? Cara de bicho mesmo, de onça, sei lá, e eram bichos indomáveis ou nojentos, né? Abomináveis, estava lá no coração. Então, depois que Jesus aparece outra vez, tem o corpinho dele, um coração bem grande, assim, tal, no desenho já limpinho, né? Ali tinha, então, o trono de Jesus, uma coisa assim maravilhosa. Bom, dentro de você, então, não se ofenda, não estou querendo ofender ninguém, mas a Bíblia diz que dentro de nós tem uma coisa ruim chamada você mesmo, tá? É o seu eu, tá? E essa coisa ruim tem o seu nome, né? Apesar que agora você é nova criatura também tem um novo nome. Mas quando você aplica o velho nome da velha criatura, é feio demais, né? Bom, precisamos então de solução para esses problemas.
Qual a solução para os pecados? Qual a solução para o pecado? Qual a solução para a natureza pecaminosa? Quais são as soluções de Deus, ou as soluções que Deus encontrou para esses dois grandes problemas? Vemos aqui, então, que você agora aceitou Jesus e você comete pecados. E Deus tem uma solução maravilhosa para você, o sangue de Jesus. Mas tem uma natureza pecaminosa, que é aquela fabriquinha de pecado, aquela porca que gera porquinhos, não é verdade? Tá? Aí não tem jeito. Não adianta você só confessar isso, você tem que levar para a cruz. Há todo um processo chamado mortificação da carne. Esse é um processo que depende de você. Tá? Deus preparou algo, um instrumento e todo um mecanismo, vamos dizer assim, do reino espiritual, do qual você se apropria, mas se você não aplicar, você não consegue parar de pecar, tá bom? Então é isso aí. Não adianta você falar assim, não quero mais porquinhos. Você faz matar os porquinhos, se a porca está lá, gera porquinhos, tá? Então é importante você entender que dentro de você tem uma maquininha de pecar que você não consegue segurar. Você já prometeu para Deus, Senhor, não vou mentir nunca mais. Senhor, esse pecado eu não caio mais. Senhor, eu não vou assistir pornografia. Daqui a pouco você está outra vez lá. Senhor, eu vou ficar mais nervoso e não vou xingar. Mas aí você está xingando. Sabe por quê? Porque a maquininha de pecado está lá dentro, né? Essa porca geradora, produtora de porquinhos, né? Essa porcada está aí. Olha, é complicado lidar com isso. Mas vamos ver o que acontece no novo nascimento, né? Usando essa figura aqui, meio grotesca, né, da porca. O que acontece, né? No novo nascimento, né, há uma santificação instantânea. Uau! Naquele momento, não importa os milhões de pecados que você cometeu, o sangue de Jesus te purifica, a sua consciência fica em paz. Você fala, poxa, eu nunca senti essa paz, que coisa gostosa. A consciência é purificada, é uma santificação instantânea no novo nascimento. Inclusive também, Deus já declara você justo. Então, se é justo, você tem uma nova natureza, você é nova criatura, e a nova criatura é justa. A nova criatura é santa, a nova criatura é perfeita, a nossa nova criatura, ela é filho de Deus, ela é filha de Deus, a nova criatura é filha de Deus, porque você agora foi adotado. Então nós fomos, primeiramente nós fomos então lavados no sangue de Jesus, nós somos justificados e nós somos adotados. Quando você foi lavado pelo sangue, você sentiu paz, você foi justificado, agora você tem a posição que você não tinha antes, você é declarado justo, e você é herdeiro de todas as bênçãos de Deus, porque agora você é filho, você tem herança. Tudo isso ocorre quando? No novo nascimento. Olha que coisa linda, né? Que coisa linda. Olha isso aí, e você entra numa fase chamada primeiro amor. Lembra disso? Olha que tá tudo perfeito, tudo em paz, você sai radiante, você está nas nuvens, você agora sente, nossa, Deus esqueceu todo o meu passado, foi apagado, que coisa linda, é mesmo. Olha que paz gostosa, nunca senti isso na minha vida, nunca senti, que coisa gostosa. Se você se lembra quando tem aquele encontro com Jesus, você tinha aquela paz maravilhosa, não dava para explicar, vontade de correr contar para todo mundo, dá vontade de falar, nossa, isso é demais, que maravilha, ai, que pena que eu não recebi isso antes, como eu rejeitei Jesus antes, mas agora ele me encontrou, ele me salvou. Eu sou filho de Deus, né? E o Espírito Santo testifica no seu espírito e te confirma, consolida, sela, você é filho de Deus. Não dá para explicar isso com palavras, mas você é filho de Deus, aleluia, amém. Mas a vida continua, né? E aí você começa a ter que lidar com alguns problemas, sabe por quê? Porque você pode cometer transgressões ainda, sim ou não? É porque você agora é nova criatura, você está livre dos pecados. Então começa aí, as transgressões, né, por atos ou até mesmo por pensamentos que infelizmente cometemos frequentemente, mesmo depois de salvos pela graça do Senhor Jesus. Quando o apóstolo João fala aqui aos crentes, aos filhos de Deus, primeiro ele fala, vocês são filhinhos, então filhos de Deus. Mas se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos
e a verdade não está em nós. Quando ele fala que, apesar desse texto, o versículo está pecado no singular, mas está falando dos atos que nós cometemos. Estamos sem pecados, estamos livres dos pecados. Então, esse texto também se refere aos pecados. Fala, se você falar que não tem nenhum, bom, a não ser que você acabou de confessar, mas daqui a pouco você comete outra vez. Quantos pecados você comete por dia? Você contou? Nem tente contar, você vai ficar desesperado. É melhor ir confessando cada um, amém? Tá? Pecou, confessa logo. Mas Deus tem a solução para isso, né? Vamos lá, né? Você, quando entra nessa fase aqui, você então, apesar de salvo, apesar de tudo, né? Seus pecados foram perdoados. De repente você comete aqui uma transgressão, uma mentira, fala um palavrão, uma coisa, não sei, você fez uma coisa e fala, e agora? Apesar de seus pecados estarem perdoados, vai aparecer uma transgressão aqui, e você chega a uma conclusão terrível, e você começa a se lamentar, e agora? O diabo começa a te acusar, tá vendo? Você não se converteu coisa nenhuma, você mentiu outra vez, você falou palavrão outra vez, você gritou com essa mulher, você desobedeceu seu pai, e agora? Você, olha que filme que você viu, você saiu com sua namoradinha, o que você fez, meu, que crente é esse? Você vai pro inferno, o diabo começa a te acusar, e você entra em pânico, né? Porque você lembra que Paulo viu lá, quando olhou para si mesmo, Romanos 7,18, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, né? Porque eu tenho prazer de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. E depois ele fala, o bem que eu quero fazer, não faço, e o mal que eu não quero, isso eu faço. Está lá em Romanos capítulo 7, você cometeu uma transgressão, e agora, aí começa uma acusação, você perde a paz. E a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, seja a paz de Cristo o árbitro nos vossos corações, mas você então perde a paz naquele momento, não quer dizer que você perdeu a salvação, mas você perde até a alegria da salvação, você fica triste, fica chateado, fica bravo, indignado com você mesmo, ou infelizmente alguns ali vão para o pecado que pensam que não tem salvação. Tem sim, sabe? Tem uma solução, tem ou não tem? Irmãos, o que faz quando você peca? Você já é convertido. A solução está aqui. Está muito fácil. 1 João 1,7, né? É o sangue de Jesus. Se andarmos à luz, como Deus está na luz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que significa andar na luz? Andamos é confessar, é ser transparente. Em João capítulo 3, Jesus explica, né, que as trevas escondem, mas a luz revela. As trevas vão sempre esconder, camuflar, mas a luz vai revelar. E estar na luz de Deus é confessar, abrir o coração, não tentar esconder nada. Sabe quando Adão pecou, que ele foi esconder atrás da árvore, lá, não sei aonde ele estava, na moita? Ele estava em trevas, apesar que Deus estava vendo. Por isso Deus perguntou, Adão, onde estás? Era uma chance dele vir para a luz, confessar. Então Deus, quando você está no pecado, fala, meu filho, o que você fez? Você está tão triste? O que você fez que você está assim, sentindo mal? Onde você está? Aí você vai confessar, está entendendo? Se você pecar, não sentir nada, sentir bem, não sentir essa voz de Deus chamando, perguntando o que se aprontou e aquela paz desapareceu, porque na verdade você não tinha verdadeira paz, não era convertido, porque todo que nasceu de Deus, quando peca, fica mal, você sabe disso, não é verdade? Então é por isso que, e na sequência, João explica melhor, e no capítulo 1, no versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, Deus está tratando aqui dos pecados, das nossas transgressões. Aleluia! Que bom saber que há sempre um escape. Então, você agora, olha só, você confessou o pecado, e esse pecado que está confessado está resolvido, e você agora que teve aquela salvação, a santificação instantânea, onde tudo foi limpo naquela hora, você declara o Filho de Deus, você entra num outro processo chamado de santificação progressiva. Agora, então, você vai ter que lidar com a sua velha natureza. Olha que aí na cabeça dessa porca tem uma palavra aí, tem o pior inimigo seu que está em você, chamado ego. Esse ego, ele está linkado à natureza pecaminosa, que a Bíblia chama de o pecado, tá? Esse pecado foi confessado, tem outros que você não confessou, mas já começou agora a santificação progressiva, você tem que tratar de outros pecados, é um por um.
É um por vez. Observe bem essa imagem que é muito interessante. Quem sabe começa a ilustrar o que está acontecendo. É um quadro, é uma fotografia, uma radiografia do seu coração. Como que está você, né? Já confessou um pecado, mas você não tem mais nada para confessar? E depois, assim, tratar do ego, da natureza velha aí, a velha criatura, natureza pecaminosa. Tudo isso aí são situações espirituais que você vai aprendendo e crescendo, né? Mas é interessante que você cometeu um outro pecado também. Mas você confessa e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, aleluia. E até que você, então, se abre com Deus plenamente, vem para a luz e conta tudo que aconteceu nesse dia. Senhor, de manhã eu xinguei no trânsito, à tarde eu briguei com meu patrão, à tarde depois eu falei mal do meu colega, aqui cheguei em casa, eu chutei a porta, estava nervoso. Aí você confessa tudo, aí você vai deitar e fala, não, que gostoso, estou perdoado. Aí você sente uma plena paz com Deus, aleluia. Quem já sentiu isso, diga amém. Como é gostoso sentir a paz. Agora você confessou o pecado, você tá quites com Deus, né? Volta aquela paz gostosa. Que bom, né, irmãos? Não perca essa paz. Você perder a paz é um sinal de que algo está errado, tá? Quando perde a paz de Cristo é o árbitro nos nossos corações. O árbitro aponta o erro, lembra do árbitro? Você já assistiu um jogo de futebol ou qualquer esporte, sempre tem um árbitro, né? Vôlei, basquete, você viu assim, nas Olimpíadas aí, os irmãozinhos que gostam de futebolzinho, sabe? Tem sempre uma figurinha lá com apito que é o árbitro. E qual é o árbitro nos corações? Chama-se paz de Cristo. Quando a paz apita, falou, tem coisa errada, tem que confessar. Mas aqui nós estamos, já confessou tudo, glória a Deus, que maravilha, que paz gostosa, você dorme leve, não tem consciência pesada, tá tudo bem com a esposa, com os filhos, com o patrão, com o empregado, com os irmãos, aleluia. Principalmente, lógico, a fonte de tudo que você está bem com Deus. Nós temos que ver nessa plenitude todo dia. Agora, peraí, fala, bom, se eu peco e confesso e volto até a paz, então posso pecar à vontade? Não, cuidado, lembre-se, o perdão de Deus não é licença para pecar. Depois, na sequência, depois João fala assim, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, porque ele é a propiciação para os nossos pecados. Olha, não é para pecar não, mas se pecar, tem um advogado para te defender. E aí João agora vai te confrontar, diz assim, aquele que diz, eu o conheço, quer dizer, eu conheço Jesus, eu conheço a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. A verdade não está nele. E aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. O que Deus espera de você? Que você agora permaneça nele e ande como ele andou. Quer dizer, agora você é um santo lutando contra o pecado. Amém? O perdão de Deus, o Senhor Jesus não é licença para pecar. Fica à vontade, peca porque Jesus perdoa. Não, porque tem as consequências do pecado. O perdão é pelo sangue, mas pode ter restituição. Eu vou roubar aqui, depois eu peço perdão para Deus, mas você vai ter problema sério. Eu vou adulterar e depois peço perdão, mas você tem problema sério, né? Não, tem as consequências aqui, tá? Porque a questão daí é a colheita, né? Tudo que o homem plantar, isso colherá. De Deus não se zomba. Tem a lei da colheita. Ele perdoa, porém, além do perdão, tem a restituição, que pode ser física, patrimonial, financeira ou moral. Tem algo aí que você tem que acertar, senão você vai para o tribunal de Cristo e ele vai te acertar de uma maneira, ele vai acertar essas contas aí no tribunal, tá? Ou aqui com as pessoas que você ofendeu, ou no tribunal de Cristo. Você vai ter que ser justificado para poder continuar tendo a paz com Deus. Tá entendendo? É isso aí. Bom, voltemos então agora. É importante a gente continuar voltando a essa questão da natureza pecaminosa. Você cometeu uma transgressão, né? Você entra em pânico, lembra? Eu sou ruim, eu sou mau. É importante você saber disso, que você é mau mesmo. Não fica dando bonzinho, não põe máscara, tá? Seja transparente diante de Deus, tá? Então, nós temos aqui esse pecado, o ego. Vamos tratar dele agora? Nós já sabemos que os pecados é pelo sangue de Jesus. Como que Deus vai tratar o pecado?
Bom, o pecado é essa natureza pecaminosa que herdamos da natureza adâmica, quer dizer, já vem uma herança que nos faz cometer os pecados, transgredindo as leis de Deus, né? Como Deus resolveu isso, né? Então, olha só, Davi tinha essa consciência, ele tinha cometido pecados graves, e ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. E ele está falando especificamente de um ato, uma transgressão, pois eu mesmo conheço e reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre persegue. Aí ele diz uma coisa interessante no versículo 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Bom, então aqui Davi ele aplica a palavra iniquidade a algo que já estava, algo inato, quer dizer, algo que estava já de nascença, uma herança espiritual daquela natureza adâmica que gera a natureza pecaminosa. Então nós podemos colocar, pelo menos com esse texto aqui, do Salmo 51, que a iniquidade então é a raiz do pecado, e os pecados, as transgressões seriam os frutos desta árvore, né? Então você tem a raiz da árvore, que é a iniquidade, e você tem então os frutos. Você tem a iniquidade como aquela porca que gera os porquinhos fazem transgressões. Dá para entender aí? É importante você entender isso, porque são conceitos importantes da palavra de Deus que você não pode esquecer. Então, voltando aqui, a iniquidade então é a nossa natureza pecaminosa. Eu estou falando, a iniquidade às vezes é aplicada em outros sentidos também, como, às vezes até como sinônimo de transgressão ou de maldade, mas aqui, quando Davi fala, eu nasci na iniquidade, em pecado concebeu minha mãe, ele está dizendo uma coisa que ele já tinha mesmo antes de cometer pecados. Então vamos chamar de natureza pecaminosa, tá bom? Isso fica dentro da nossa linha de raciocínio aqui, da sua linha de argumento, para entender essa questão do pecado e dos pecados. Estamos tratando agora, então, da natureza pecaminosa. Os porquinhos você já matou pelo sangue de Jesus, agora tem essa porca aí. Eita, né? Só uma curiosidade que eu estava vendo, né? Você pode ver na internet aí, né? Eu nunca queria porcos, mas diz que uma porca ela gera porquinhos a cada 112 dias, né? Então, se quiser criar porcos, é lucrativo. Ela gera de 10 a 15 porquinhos, olha só. É um negócio lucrativo pode criar porcos, né? Verdade? Então, se tiver 10 porcas, você vai ter em 112 dias 150 porquinhos, provavelmente. E aí começa a multiplicar, né? Porque, olha, gente, depois tem gente que ganha muito dinheiro com esse negócio. Mas, no assunto espiritual, nós temos que matar essa porca, entendeu? Não é lucrativo, não. Essa porca dentro de você, essa natureza pecaminosa, isso é para matar. Isso aí não tem jeito, não. É a mortificação da carne, tá bom? Bom, e essa natureza pecaminosa, ela é exposta, né? Ela vem à tona, e Paulo fica, sabe, até revoltado, indignado, e ele diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o bem, o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então, lá no seu homem interior, quer dizer assim, no meu íntimo, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo uma outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Olha só, Paulo aqui ele fala de duas leis: a lei de Deus, na qual ele tem prazer, e fala de uma lei do pecado que está nos membros dele. Quando fala membros, você fala membros do corpo, você pode falar, bom, está falando de mão, de pé, que são os nossos membros, mas aqui é figurado, tá? Que atua no meu corpo, que me faz pecar. Né? Há uma lei que faz eu usar minhas mãos, meus pés, minha boca, meus membros, né, para transgredir a lei principal, que é a lei de Deus. Lá no meu íntimo é uma lei de Deus. No meu íntimo eu desejo, eu tenho prazer na lei de Deus, mas tem uma outra lei. Essa lei que ele chama lei do pecado, na verdade é a iniquidade ou a natureza pecaminosa. Como lidar com isso aí? Paulo estava desesperado, mas desesperado mesmo. Ele fala assim: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Neste caso, não sou mais eu que eu faço, mas essa porca suja, sem vergonha, né, miserável, está dentro de mim, que ele chama de pecado, que habita em mim, está ligado à minha natureza. Aí ele exclama: miserável homem que eu sou. Olha, quando você tem essa consciência, você se sente um miserável, na
plena miséria, não é miserável financeiramente, ou de miséria financeira, não falando miserável no seu espírito, fala assim, eu sou miserável, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Porque o pecado gera morte. Você sabe, se continuar praticando o que o seu corpo quer, você vai perder a vida e você está caminhando para a morte, porque o abismo chama outro abismo. Ele faz a pergunta, quem me livrará do corpo dessa morte? Você sabe, quem me livrará? Quem me livrará? Olha, ele está fazendo uma pergunta para si mesmo. E ele mesmo dá a resposta. Que maravilha! Qual é a resposta? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Você sente desespero quando olha a natureza pecaminosa, você faz até o que você odeia, você promete não fazer, mas faz outra vez, mas agora você fala, glória a Deus que Jesus Cristo é meu advogado, Jesus Cristo é meu Salvador, Jesus Cristo me purifica, Jesus Cristo me ama, o Espírito Santo me entende, aleluia. Agora, depois desse desespero todo, você começa a descobrir que realmente há uma solução para a natureza pecaminosa. Qual a solução de Deus para o problema do pecado? Aqui o pecado no singular, da natureza pecaminosa. Aquele que não tinha pecado, Jesus, Deus tornou pecado por nós, para que nele nós tornássemos justos diante de Deus. Olha a solução que Deus fez. Pegou alguém justo, Jesus, que não tinha pecado nenhum, e o fez pecado. Olha, interessante que não o fez pecador. Jesus não foi pecador, mas ele foi pecado. Quer dizer, ele assumiu ali na cruz a natureza pecaminosa, não os pecados, mas o pecado. Se Jesus tivesse os pecados, quer dizer, pelo menos que fosse um, ele já seria pecador, mas ele era justo. O justo morrendo pelos injustos. Então, quando ele nos substituiu na cruz, então o justo morreu pelos injustos. Foi a solução de Deus para o pecado. Que solução maravilhosa! Então, aquele que não tinha pecado, quer dizer, nunca transgrediu as leis de Deus, pelo contrário, ele cumpriu as leis de Deus no nosso lugar, amando a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua alma, com todas as suas forças, do seu coração, todos os entendimentos, o grande mandamento. Mas Deus tornou pecado, quer dizer, Deus colocou nele por um momento, ele assumiu a natureza pecaminosa. Isaías 53 fala sobre isso, ele levou sobre si as nossas iniquidades, quer dizer, ele levou não só nossas transgressões, Isaías fala, levou nossas transgressões, as nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então Jesus levou a natureza pecaminosa, não só as transgressões, mas também a maquininha de pecar, que é chamada iniquidade. Então levou por nós para que nele nos tornássemos justos. Olha só, então, como Deus pode declarar você justo? Deus não pode isso para ele falar assim, deixa para lá os pecados. Não, ele é justo. Então ele cumpriu a sua justiça. Cumprindo a justiça em Jesus. Está entendendo? Então Jesus se tornou pecado. Deus o tornou pecado. Em outra versão fala, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Amém? Bom, então vamos lá agora. Vamos entendendo melhor como aplicar a solução de Deus para esse problema gravíssimo do pecado. Como Deus nos vê? Como Deus nos vê? Paulo fala em Romanos 6,6, sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito. Não sejamos escravos do pecado. Não sejamos mais escravos do pecado. Olha, se lia esse texto, talvez não entendi direito. Que negócio de corpo do pecado é esse? E como nós fomos crucificados com ele? Bom, o que Deus fez? Pegou você, todos nós, toda a humanidade, colocou em Jesus ali, né, fazendo o pecado, tá? Então, o nosso velho homem foi crucificado com ele. Então, como Deus nos vê? Crucificados com Jesus. Deus já nos vê assim. E o corpo do pecado, aquela grande porca que você viu ali que gera porquinhos, já está crucificado com ele. Quer dizer, a velha natureza, a velha criatura, a natureza pecaminosa, você sabe? Isso, o pecado foi crucificado por ele. Então, aqui Paulo chama de corpo do pecado. Naquele versículo anterior, ele falou, quem me livrará do corpo dessa morte? Lembra? Então, está falando aqui, ele chama corpo do pecado. Ele seja destruído, foi destruído na cruz. Pô, foi destruído, não gera mais pecado. Não são mais escravos do pecado, porque você era escravo. Você queria fazer o bem, mas fazia o mal. Você tinha prazer na lei de Deus, não fazia o que você odeia. E o que Deus odeia, agora não. Agora o corpo do pecado foi destruído.
É interessante que ele começa com o verbo sabemos. Esse sabemos não é um saber intelectual, é um saber espiritual, uma revelação. A pergunta é: você sabe que isso aconteceu? E você tem consciência que você morreu com ele, que você foi crucificado com ele? Porque você tratar da natureza velha, você tem que ter essa consciência. O primeiro passo é saber que foi crucificado com ele. Amém? Porque a única solução de Deus para o problema do pecado é a cruz. Né? Os pecados você confessa, os demônios você expulsa, mas a carne, não tem jeito, você não pode expulsar a carne. Né? Não pode expulsar a carne, nem simplesmente confessar a carne, você tem que crucificar a carne. Amém? Você sabe disso? Você tem revelação disso? Como Deus nos vê? Deus nos vê assim. O problema é que você não se vê assim. E quando você não se vê assim, o diabo te engana, a sua velha natureza te engana, o seu coração te engana e você volta a cometer pecados. Eu conversava com um jovem numa clínica terapêutica, tinha vários jovens aí sendo tratados na área de vício, de drogas, etc. Um deles falou assim: por que eu recaí tantas vezes? Conversar com ele particularmente, ele contou que até já foi obreiro, foi no seu canal, tinha recaído. Eu falei: sabe por quê? Porque você ainda não sabe o que aconteceu com você na cruz. Você já foi morto. E o diabo não aceita que você foi morto na cruz. Ele fala que você está vivo. Então, que ele conta que você está vivo, você volta para a droga. Quando você fala: não, eu estou morto para isso, e tenho certeza que estou morto, você vai ter força para resistir. Então, aí vem a pergunta, né? Que se Deus vê você assim, mas como você pode se ver assim? Então vem a conclusão de Paulo, versículo 11 e 12. Portanto, já que Deus me vê crucificado com Cristo, considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus. E não permita que o pecado continue dominando o seu corpo mortal, fazendo que você obedeça aos seus desejos. Então você tem que se considerar morto. Esse considerar-se é muito importante, porque a palavra considerar-se, ela é vamos dizer assim, é algo totalmente mental. Quer dizer, como você pensa? Né? Em Provérbios assim: como o homem pensa, assim ele é. Né? Tal como o homem pensa, tal ele é. Como você se considera morto para o pecado ou vivo para o pecado? Esse considerar-se é que vai fazer a diferença daqui para frente. Deus já vê você crucificado com Cristo. Isso está no plano eterno de Deus. Mas, na situação temporal, quer dizer, ainda no tempo que você vive, a natureza pecaminosa está lutando com você. Lendo em Gálatas capítulo 5, diz assim: e a carne milita contra o espírito contra a carne, para que não façais, para que façais, né, o que a carne quer. Agora, é uma luta. Quando você se considera morto do pecado, você vence essa luta, porque aí a carne já não tem mais argumento. Quando ela tenta, você fala: mas eu morri para isso. Né? Essa palavra morrer também tem um sentido, né, assim, plenamente, é uma morte plena no plano de Deus, mas num consentimento mental, né, num argumento que você faz para você mesmo, na sua mente, no sentido de uma introspecção, falar: o que eu sou? Eu sou morto para o pecado. Tá? Isso é muito importante para te fortalecer na luta contra o pecado. Amém? Considerar-se morto. Toda vez que você fala: mas eu estou vivo para isso, aí você vai pecar. Mas eu morri para mentir, então posso mais mentir. É quando você fala assim: o fulano morreu para mim, quer dizer, eu não quero mais relacionamento com ele. Imagina uma ex-namorada que só aprontou com você, traiu você, machucou você, um ex-namorado, aí você agora está casado, glória a Deus, com uma pessoa maravilhosa, aquela pessoa morreu para você, sim ou não? Você não lembra, você nem quer lembrar dela. Se lembrar, é uma triste lembrança que você quer esquecer, é do passado. Então, o pecado é algo que você já colocou no passado. E a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, só que você tem que se lembrar disso e considerar-se morto para o pecado. Amém? Esse é o processo. Então, estamos já caminhando para o final aqui, dizendo então que o sangue de Deus é a solução para os pecados morais, ou chamados transgressões. Homicídio, furto, roubo, cobiça, imoralidade sexual, adultério, pornografia, é uma lista grande, são as transgressões. São tantas aqui são só uns exemplos, né? Inveja, ciúmes, gritaria, embriaguez, glutonaria, e é tudo isso aí que você já sabe
e outras coisas que a lista é quase que, não diria que é infinita, mas é difícil enumerar todos os tipos de pecado que a gente pode cometer. Até você ficar surpreso que tem pecado que imaginar você acaba cometendo. Está nessa lista aí. Mas, por outro lado, a gente não costuma tratar dos chamados pecados do ego. Então, os pecados morais são transgressões da lei. Isso chama transgressão. Transgressão é quebrar a lei. Mas os pecados do ego são coisas impregnadas. Quais são esses pecados, né? Como tratar? Olha, aí são pecados bem subjetivos, bem escondidos, que só você sabe, ou as pessoas percebem no seu comportamento, mas está lá dentro de você. Quase sempre estão camuflados. Às vezes a pessoa nem tem consciência. E quando alguém até aponta isso, ofende, né? A pessoa, não sou isso não, quem falou e tal, mas lá no fundo só Deus te conhece. Você tem que entender que o coração é enganoso, ele pensa que você não é assim, mas é assim. Aí os pecados do ego são autocomiseração, amor próprio, autoconfiança, autodefesa, egoísmo, ganância, soberba, melindre. Por exemplo, se alguém na igreja fala assim, olha, o fulano ali cometeu um homicídio, então ele cometeu um adultério, olha, ele é obreiro da igreja, ele vai ser suspenso imediatamente, cometeu adultério, olha, ele brigou, quebrou o pau ali, deu um soco na cara do irmão, e é presbítero, não, então vamos tratar disso aí. Tem caso até que ele vai ser suspenso, até excluído da comunhão da igreja, mas isso tratando de transgressões. Mas, você já viu que vai ser excluído da igreja por autocomiseração? Não. Alguém, mesmo sendo um líder, um presbítero ou um ministério intercessor, se ele tem autoconfiança? Não, ninguém é excluído por causa disso, porque são pecados muito subjetivos, são muito interiores. Autodefesa, porque você sempre se defendendo, qualquer que você fala, ele está sempre com o pé atrás. Mas isso aí o que é? É o orgulho, ele é inseguro, ele tem que se defender. Mas a Bíblia diz, amados, não vingueis a vós mesmos. Deixa Deus te defender. Deus falou assim, ser adversário são os adversários. Deixa Deus tratar. Mas a pessoa tem a soberba. E já viu alguém ser excluído por soberba? Não vai ser. E olha, e quem não é soberbo? Pelo menos um pouquinho você tem, né? Eu tenho, né? Estou tratando aqui. E quando vamos tratar disso aí, né? É o melindre, a pessoa melindrosa, tem que sempre pisando em ovos com ela, porque desde que você falar, ela fica toda magoadinha, faz biquinho, às vezes nem fala mais com você. Isso aí, sabe? Ninguém vai ser excluído da igreja por causa disso. Mas vai ser excluído sim. Vai ter problema sério no relacionamento com Deus. Vai perder a paz, vive uma vida amarga, não chega na vida plena nunca, está sempre murmurando, sempre reclamando, tá? Olha só, são pecados do ego. Como tratar disso aí, gente? Só tem uma solução. O sangue de Jesus purifica os pecados. Mas o pecado, no sentido de iniquidade, os pecados do ego, só tem uma solução, é a cruz. Tem que encravar na cruz. Aí entra um assunto importante, né, que nós vamos tratar na próxima lição, tá bom? Hoje nós estamos aqui fazendo um confronto fatal, que o ego que ele tem que morrer, por isso que é fatal. Mas nós vamos explicar melhor como você lidar com essa situação interior. Vai ser muito forte a próxima aula, porque chama-se autoconfrontação. Você vai ter que olhar para dentro de você e ficar assustado que mesmo que já está purificado de todas as transgressões, ainda tem um bicho feio dentro de você, que é egoísta, que quer ser exaltado, quer ser mais honrado que os outros, quer passar à frente dos outros, quer se aparecer, vai dizer que não, tá aí dentro, autoconfiança, deixa comigo, eu sei fazer, agora eu cheguei aqui, a soberba e tudo isso aí, você tem melindre, é todo, não me toques, não me reles, cheio de mimimi, olha isso aí, isso é tudo ego, gente, é ego puro, e você até espiritualiza. Não é que eu fiquei melindroso, é que aquele irmão lá, ele é muito carnal, falou coisas que ofendem a Deus, por isso que eu estou ofendido, porque ele magoou o Espírito Santo. Cara, magoou você que é o melindrosinho, tá, que precisa ir para a cruz. Aí você, todo dói, ai. Ou então, nossos pensamentos e tal, e cai na pornografia, porque lá dentro de você já tem
toda uma tendência que você está escondendo. Aí tem um bicho aí imoral e você não quer botar ele para fora, então fica aquela hipocrisia. Você não vai ser excluído da igreja ou afastado de um ministério porque é hipócrita? Não, ele é hipócrita e fica ali mesmo, né? Quanto mais hipócrita, mais ele consegue cargo na igreja. Ele finge que é uma coisa que não é. E aí depois dá aquela decepção, né? Não consegue. O diabo deixa ele fazer mesmo, com certeza, porque ele não foi colocado por Deus naquela posição, foi pelo homem, ele conquistou pela força dele. Né? E maldito o homem que confia no seu próprio braço, né? Na sua própria força, maldito o homem que confia em si mesmo. Essa autoconfiança está dentro de você, faz parte do ego. É por isso que na próxima aula nós vamos tratar, né, disso aqui, ok? Bom, só lembrando aqui que quando você tratar a questão do ego, você vai chegar na tal da vida abundante. Além de ter plena paz com Deus, você vai ter uma vida plena, onde toda sorte de bênçãos espirituais estão com você, nada mais te afeta. A Bíblia diz que aquele que é espiritual já não é julgado por ninguém, porque ele já se julgou, ele já foi para o tribunal por conta própria. Né? Examinai-vos a vós mesmos, diz Paulo. Olha dentro de você, porque aquele que, se você examina a si mesmo, você não precisa ser julgado pelo Senhor, nem ser julgado pelo mundo. Não precisa ninguém te julgar, porque você mesmo levou o seu ego para a cruz, lá no tribunal, onde tudo se resolve, chama-se cruz, amém? Então, que você possa nos acompanhar nessa sequência, e nós teremos na próxima aula, então, para você chegar no final e falar, agora sim, aleluia, meu ego está crucificado com Cristo, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, eu estou alcançando vida plena em Cristo, aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.